Quando eu fui no presídio Faro, eu costumo dizer que toda vez que você abre a palavra para alguém, você tem uma bênção de Deus. Amém? Amém. Então, quando eu cheguei lá, vieram todos aqueles meus amigos, mais ou menos uns 12, e um deles falou assim, olha, tá ali, eu vou botar um outro nome, né? Logicamente. Foi o Luiz. Foi o Luiz? Ele está preso em outra região e veio aqui no médico e ele falou que conhece o senhor. Eu conheço esse senhor. Passei a mensagem para ele mais de 5 anos, para vocês terem uma ideia. Depois ele foi transferido, depois eu nunca mais fiquei sabendo nada dele. Então ele estava ali, então fui lá no guarda e falei com o guarda, olha, você podia deixar o Luiz entrar, e deixou. Quando o Luiz veio, logicamente nos abraçamos, muitos anos sem se ver, ele está num aspecto muito bom, e elogiei que você está com um aspecto muito bom, maravilhoso, né? Você está de parabéns pelo seu aspecto, e fico feliz de você vir aqui repartir o pão com a gente. Então eu falei sobre Raabe, e no finalzinho eu falei assim, eu posso contar a experiência que aconteceu comigo, pastor? Eles me chamam de pastor. E eu falei com ele, lógico. E ele falou uma coisa que estremeceu no coração. Meus queridos, ele estava no presídio dessa cidade, onde ele está hoje, e ele se sentiu muito mal. Levaram no hospital, ele morreu. O médico pôs o óbito dele, ele morreu. Ele foi levado para uma sala, que eu esqueci o nome, onde leva todos os cadáveres, né, todas as pessoas que morreram. Casa mortuária. Mortuário. Então o que aconteceu? A mãe dele fez um pedido ao médico e o representante da funerária. Eu sempre falei para meu filho que se ele fosse antes de mim, eu gostaria de vesti-lo, de botar um fato nele. Então ela foi em casa, pegou o fato e vestiu. Ela chorou muito, muito amargurada, muito triste. Eu conheço a mãe dele, eu e a Denise, porque ela uma vez também ela foi na igreja, porque ela queria conhecer a igreja que mexeu com o filho dela. Olha que coisa bonita, hein? Né? Que coisa maravilhosa. Então ela aprontou o filho e perguntou quando é que seria o enterro. O homem falou assim, amanhã de manhã. E o Luiz estava ali naquela pedra gelada. E à noite o Luiz acorda. Vocês acreditam nisso? O Luiz acordou e ele está vendo uma coisa muito esquisita, tudo escuro, tudo escuro, tudo escuro. E ele falou, onde estou, gente? E depois ele viu, ué, eu estou com uma roupa diferente. Aí começou a ver do lado, tinha um morto. Veio do lado direito, tinha outro morto. Foi, pá, me mataram. Foi ou não foi? Ele fala, estou falando que ele está falando comigo. Né? Me mataram, gente. E o que aconteceu? Ele levantou. Quando ele levantou, que ele viu que ele estava ali no meio, ele pensou que nós íamos pensar, vou pela porta, né? Vou abrir a porta e vou lá falar com eles que eu não estou morto. Quando ele foi na porta, a porta estava fechada. Então ele teve que esperar um X tempo para que as pessoas da funerária chegassem, e quando as pessoas da funerária chegaram, sabe quem chegou junto com ela? A sua mãe. E ele falou assim, pastor, eu tenho a maior prova que aconteceu isso. Ninguém pode me chamar mentiroso. Vocês podem ir no hospital, vocês podem falar com o médico, vocês podem falar com o dono da funerária, mas vocês vão ver uma coisa da minha mãe. É que quando abriu a porta, eu estava de cara para eles. Todos eles tiveram um susto imenso. E minha mãe desmaiou, caiu e partiu os dentes. Ai, coitada. Para vocês terem uma ideia. Ela ficou tão, né, não sei, tão animada ou tão, nunca pensava naquela situação. E ele falou, hoje eu estou aqui. O Luiz está aqui. Eu ia fazer uma pergunta a vocês. O que vocês poderiam falar com o Luiz? Deus é bondoso? Amém. Amém. Deus é maravilhoso? Amém. Amém. Mas eu tive que falar com ele. Luiz, o que você vai fazer com a bênção que Deus te deu? Verdade. Você tem que perguntar a você mesmo uma coisa. Por que Deus permitiu que você revivesse? Por que Deus te deu essa bênção tão maravilhosa que eu não tinha visto ainda? Porque você é especial. Mas não adianta você pegar essa bênção e desperdiçar. Porque o que você tem que fazer é se arrepender e se converter como Raabe. Estão entendendo, irmãos? Nós muitas vezes ficamos animados, muitas vezes abraçamos, mas não falamos aquilo que devemos falar para a pessoa. Luiz, o que Deus fez com você é porque Ele está te chamando fervorosamente. Mas toma cuidado de uma coisa. Do mesmo jeito que Ele chamou fervorosamente o povo de Jericó, eles não aceitaram, Ele chamou Raabe e ela aceitou. Agora, quem que é você? O povo de Jericó ou Raabe? Amém? Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Que possamos pegar o exemplo de Raabe. Que
que possamos pegar o exemplo desses dois espias. E eu acredito plenamente que quando os dois espias voltaram e contaram a Josué, Josué deve ter tomado um maior susto da vida deles. Como pode Deus nos levar a uma casa não muito famosa e trazer ali uma serva de Deus e sua família também? É ou não é? Amém. Então muitas vezes a gente pensa que nós vamos trazer a gente traz a família toda. Porque Deus é bondoso e maravilhoso. Amém. Amém. Que Deus possa nos abençoar e nos iluminar.